O assunto chato da vez é um assunto que ele parece um ioiô, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E esse assunto é a qualidade dos podcasts nacionais, principalmente o Podpah. Eita, polêmica. Esses dias atrás, Felipe Neto, que ainda é relevante em 2024, por incrível que pareça, ele comentou sobre essa onda de hates que o Podpah vem sofrendo novamente. O grande cerne da questão é, as pessoas, algumas delas, julgam que o Podpah é um podcast de conteúdo raso, que os apresentadores não têm preparo nenhum, que eles não pesquisam nada. Dani Calabresa criticou o Podpah enquanto estava sendo entrevistada por Igão e Mítico. Ela falou assim: nossa, eu vim aqui divulgar o meu filme junto com o Porchat e vocês nem se deram ao trabalho de assistir? Wagner Moura também cobrou os meninos do Podpah. Ele falou: vocês não fizeram a sua pesquisa direito, porque eu sou torcedor do Vitória. Há muito tempo atrás, no começo do Podpah, o Mítico fazia perguntas do tipo: ei, Djonga, você já sofreu racismo? Então, uma parte da galera fala que o conteúdo deles é muito raso, é bem cocô, de baixíssima qualidade. Mas há quem defenda. Tem gente que fala: galera, essa não é a proposta. A proposta não é fazer uma entrevista embasada onde existe tudo. A proposta é ser um bate-papo divertido, dinâmico e simpático. É uma conversa onde você conhece a pessoa meio que na hora ali mesmo, com muita simpatia. É uma conversa de bar. Conversa de bar! Conversa de bar! Primeiro de tudo, eu quero começar fudendo. Vou botar pra fuder. Olha, não existe conversa de bar em nenhum podcast. Não existe conversa de bar com 20 mil espectadores simultâneos. Porque se fosse uma conversa de bar, o Mítico explanava todo mundo que ele tava passando babão. Se fosse uma conversa de bar, o nosso amigo Igão ia citar nome e sobrenome de todo mundo que foi um bosta sendo entrevistado. Eles não fazem isso, por quê? Porque eles têm senso, eles sabem que o bagulho dá processo, eles sabem que o bagulho não é um morango, a vida não é esse morango. Se fosse uma conversa de bar, a hora que a Calabresa falasse: vocês não foram assistir o meu filme, a minha comédia com o Porchat? Um dos dois ia falar: eu prefiro levar um tiro no cu do que assistir uma comédia com Dani Calabresa e Fábio Porchat no cinema. E eu também não vou assistir a peça de vocês, porque eu odeio cinema nacional e eu odeio teatro. Se fosse uma conversa de bar, assim que o Wagner Moura falasse: ih, vocês não estudaram a pauta, hein? Eu torço pro Vitória. Eles iam falar: foda-se! Ninguém liga que você torce pro Vitória. Ninguém sabe porque ninguém quer saber. Foda-se que você torce pro Vitória. Ninguém te apresenta como o grande ator e torcedor do Vitória, Wagner Moura. Você é só o Wagner Moura, que canta muito mal Legião Urbana na MTV há anos atrás. É isso que você é. Você não é torcedor do Vitória, não importa, não é relevante. E eu não tô falando que eles iam falar isso nesse tom agressivo. Eles iam falar isso brincando, xingando, porque se é uma conversa de bar, existe troca de ofensa. Não existe uma conversa de bar onde você não pegue no pé do seu amigo, que você não conte detalhadamente como você ia comer a mãe dele se ela quisesse. Uma conversa de bar é onde você fala e você escuta os maiores absurdos do mundo. Sabe por que você faz isso? Porque não tem consequência. A conversa de bar é um escape que você tem deste mundo podre que você senta no bar, você toma 18 Skol e você fala os maiores impropérios pra desabafar. Que você fala: pô, meu chefe é um filho da puta, eu desejo que ele tenha todas as doenças do mundo, eu não aguento mais essa empresa, a Maria do RH tá fudendo com o zelador do almoxarifado. É isso, é pra fazer fofoca, é pra você xingar, é pra você cagar na biografia de todo mundo. E isso é impossível em fazer em um podcast, ainda mais com a audiência, o dinheiro e os patrocinadores que eles têm. Então tira essa ideia maldita da cabeça que esse podcast é uma conversa de bar.
Não existe conversa de bar em podcast. O mais próximo que existe é o Brochada Sinistra. E é o mais próximo, ainda não é. Isso porque o Brochada Sinistra são 4 pessoas numa mesa com conversa paralela, se interrompendo o tempo todo, enquanto um convidado que tá lá não consegue se expressar em nenhum momento. Ninguém liga pro convidado. Esse é o mais próximo de uma conversa de bar que a gente vai ter em mídia no Brasil. Certo? Certo. Beleza, não existe conversa de bar, estamos conversados. Mas vamos entrar no mérito do Podpah. O Podpah é ruim ou ele é bom? Vamos por partes. Primeiro de tudo, fazer um podcast é fácil? Muito. É muito fácil fazer um podcast. Afinal, nenhum trabalho que você pode fazer bebendo uísque é um trabalho difícil. Pelo amor de Deus. É muito fácil você ligar uma câmera e conversar com seu amigo, ou fazer uma entrevista, ou você simplesmente falar sozinho que nem eu. É tão fácil fazer um podcast hoje em dia que qualquer imbecil tem um podcast hoje. Obviamente, não estou falando que é fácil fazer sucesso com um podcast, mas é fácil você fazer um podcast. É só uma câmera e um microfone que às vezes nem é muito bom. É só disso que você precisa e você bota a sua cara a tapa na internet. Muita gente vai fracassar porque nem todo mundo tem a qualidade do papai aqui, né? Nem todo mundo é um cara que só manda pedrada atrás de pedrada, é só canetada, é só episódio foda atrás de episódio foda. É muito difícil ser constante na genialidade como eu. Disse o cara que no começo do programa tava reclamando que o último episódio foi um fracasso. É muito difícil você fazer um podcast tão bem quanto eu. Mas fazer, de fato, o ato de fazer é fácil. Porém, entrevistar uma pessoa com qualidade é fácil? Não. Aí não. Aí já é difícil. Porque geralmente para você entrevistar alguém, você precisa de uma pauta, você precisa de um certo conhecimento prévio e você precisa demonstrar interesse no seu entrevistado. E é aí que eu acho que eu ia me dar muito, muito mal, porque eu me tornei uma pessoa azeda ao longo dos anos e é muito difícil eu ter interesse por qualquer outra pessoa. Obviamente, sempre vai ter pessoas com histórias de vida maravilhosas que te geram curiosidade. Por exemplo, o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, ele merece uma cinebiografia de 3 filmes. Porque um homem que foi, ator pornô, viciado em droga, deputado, pegou o Gabigol no... pegou o Gabigol no cassino de 4 embaixo da mesa. Um cara que foi o Robin Gay da Praça é Nossa, que já foi galã global, que já furunfou com a Cláudia Raia. Um cara desse tem muita história pra contar. Um cara desse que já foi MC de funk, que usava suas músicas de funk nos filmes pornô. Lembra disso? O negócio é comer cu e buceta. Com vocês, Laureta. E aí entrava a mina e ele fudia com ela. Porra, um cara que fez Casa dos Artistas. Ele pulou o muro da Casa dos Artistas e voltou. Caralho, eu quero muito ouvir a história do Frota. Mas são poucas pessoas que têm esse know-how. São poucas pessoas que têm uma história tão interessante. Por exemplo, eu não tenho o menor interesse em saber se o Luan Santana era da turma do fundão na escola. Eu não quero saber a hora que o seu Jorge virou a chavinha. Eu não quero saber a cor favorita do MC Rian. Eu não quero saber quantas peneiras o jogador Cafu fez antes de virar profissional no futebol. Eu não tenho interesse nessas pessoas. Então, pra mim ia ser muito difícil, a menos que eu seja pago pra isso. Aí eu ia ser, além de um entrevistador, eu ia ser um entusiasta. Eu ia ouvir você, eu ia dar risada. Que nem o Mítico. Inclusive, você sabe, né? Que o Mítico e o Hugão, eles entram no modo risadinha durante o podcast, porque o modo risadinha é o modo mais fácil de você parecer interessado na pessoa e de deixar o clima mais leve. Então ela fala qualquer besteira, tipo,
Não, e aí na escola o professor me deixou de castigo. Aí o Mítico já vai... Que cara foda, velho! Que cara foda! Ele vai fazer isso porque é um jeito de deixar a pessoa mais à vontade. O modo risadinha, ele serve muito pra isso. E aí eu ia ser risadinha, eu ia te olhar igual o Sérgio Foguete, assim, meio de lado. Nossa, é mesmo? Caramba, e aí você fez tablado? Nossa, e como é que era Jacarepaguá, que você morava? Nó, perigoso lá. Gente, é um guerreiro. Nossa, que história linda. Guerreiro, superação, anjo, hein? Batalhadeiro, sua mãe deve ter muito orgulho de você. Eu ia ser um baita entrevistador. Eu ia ser o Pedro Bial da geração Z. Eu ia ser do caralho. Mas enfim, né? Não tô sendo pago, então que se foda todo mundo. E aí você mistura uma coisa que é fácil de fazer, que é o podcast, com uma coisa difícil de fazer, que é uma entrevista, e você mistura tudo num grande bolo de entretenimento e surgem os mesacasts, que tem esse discurso que, pô, aqui é só um papinho leve, mas que a gente sabe que não é bem assim. E aí cada mesacast começa a ter suas próprias características e você atrai fãs e haters. O Podpah, ele sofre muito hate, não só por esta coisa do preparo para entrevista, mas muito porque as pessoas simplesmente não gostam do Igão e do Mítico, porque eles são de origem humilde, porque eles falam gíria, porque a molecada gosta deles, porque eles entrevistam funkeiro, porque eles entrevistam rapper, trapper, entrevistaram o Lula e não quiseram entrevistar o Bolsonaro. Então tem gente que tem um viés ali que tá criticando sem embasamento nenhum, só não gosta dos caras mesmo, e é isso, puta babaca elitista do caralho. Que também tá no direito dele de não gostar. Ninguém é obrigado a gostar de nada, mas a crítica é vazia, a crítica é podre. Essa crítica da falta de preparo, eu já levo mais ou menos por um outro lado ali, que é uma coisa pessoal. Eu, por exemplo, na minha vida acadêmica toda, eu nunca fui um aluno nota 10 em tudo. Eu ia bem em muitas matérias e mais ou menos em outras. Porém, eu nunca fiz uma prova na minha vida da qual eu não soubesse absolutamente nada. Que eu chegasse ali completamente zerado de conhecimento. Não, pelo menos 10% da matéria que vai cair, eu procurava saber, tá ligado? Porque eu não gosto desse despreparo, eu não gosto de me sentir despreparado. Eu sempre preparo uma piadinha quando eu vou fazer podcast, eu sempre preparo um roteiro, eu sempre preparo alguma coisa, eu não gosto de trabalhar 100% no improviso. Mas aí sou eu. Então, se eu tivesse no lugar dos caras, pô, tem 70 pessoas trabalhando no conglomerado Podpah. Pede para um estagiário fazer uma folha A4, com letra grande ainda, só com uma sinopse da carreira do convidado, algumas informações, tipo, ele é cantor, quantos discos, quanto tempo de carreira, e uma pautinha ali com pelo menos umas 5, 6 perguntas que eu posso fazer caso a entrevista não estiver indo bem. Porque a entrevista é difícil, porque tem convidado que não vai render mesmo. Isso é complicado. Você pode não render também. Todo mundo tem altos e baixos o tempo todo. Então não dá pra esperar que o programa seja 100% pica 100% das vezes. Nada é 100% da hora, 100% do tempo, a não ser esse podcast. Então é muito difícil os caras querer ser igual eu, porque eu sou perfeito. Mas tirando isso, é difícil essa luta de manter a qualidade. Essa é a grande verdade. Então, é uma crítica que eu julgo até construtiva pros caras. Ninguém tá pedindo pra você escrever uma Barça e você fazer uma pesquisa sobre a carreira e os sentimentos e o que toca o âmago da alma do Sander do Twist. A gente só tá falando que vocês podem ler a Wikipédia do cara antes de entrevistar eles. Só isso. Só isso. É uma crítica construtiva que vocês podem ou não levar pra vocês. Por quê? Porque eu não sou pai de ninguém. Eu não sou urso pra ter filho peludo de 2 metros. Então você faz o que vocês quiserem. E tem uma coisa também, né? O ser humano, ele mente. Os números não. Os números do Podpah são incríveis. São do caralho.
E aí, time que tá ganhando, não se mexe. Diferente do Corinthians, que tem que mexer. Precisa de um treinador foda. Eu vou rapidinho. O Corinthians precisa de um treinador foda que faça essa zaga jogar. Porque o zagueiro do Corinthians, se juntar todos os zagueiros, toda a linha de zaga, não dá 20 de QI. Precisa de um treinador que compacte esse meio de campo pro time tomar menos gol. Mas tirando isso... Mas voltando, o Podpah tem muito sucesso e é um sucesso muito longevo. E aí, time que tá ganhando realmente não se mexe. Alguma coisa eles estão fazendo de certo. Alguma coisa boa tem ali. E é inegável. Os caras não são vazios. Ninguém é vazio totalmente. Todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem uma história pra contar. Parece papo de coach isso, né? E, pô, tem entrevista que os caras mandam bem demais. E tem umas que, pelo amor de Deus, é muito ruim. Você sabe que, pô, se o convidado engajar, o convidado estiver junto com eles, pô, sai coisa muito da hora, eles tiram umas informações diferenciadas. Mas às vezes eles vão perguntar umas coisas nada a ver que não te interessa e não interessa a ninguém. E vão cortar o cara num raciocínio. Vai acontecer, porque é ao vivo, não é gravado, não tem melhores momentos. Isso é difícil. O bagulho do ao vivo é difícil. E ninguém dá muito valor pra isso. Pô, você acha que o Habib's ia meter dinheiro deles ali se o negócio fosse ruim? O Habib's, que é sinônimo de qualidade? Pareceu que eu fui muito irônico agora. Não, o Habib's é da hora, pô. Eu adoro o Habib's. Inclusive, os caras do Podpah tão estourados de dinheiro, patrocínio. Fiquei sabendo que por dia o Habib's manda mais de 5 esfirra. 5 pro Mítico e 5 pro Igão. E não é só carne e queijo não, tá? Eles mandam de brócolis, de calabresa. Fiquei sabendo que eles mandam até, ó, quibe com creme e creme-li pra eles, tá? Pastelzinho de Belém eles estão mandando. De tão confiante no trabalho dos caras, eles são pra divulgar a marca Habib's. Então se o Habib's tá com o Podpah, eu vou ser contra? Jamais! Ainda mais eu que vou ser muito famoso com esse podcast, eu vou pra outros podcasts? Não, jamais também. Me recuso a ir em qualquer podcast, a menos que, obviamente, eu ganhe 5 esfirras. Aí eu vou em todos, porque eu também me vendo muito barato. E aí fica a grande questão novamente. Voltamos à grande questão. O Podpah é ruim ou o Podpah é bom? A resposta é os dois. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom. Tem séries muito famosas, como Breaking Bad, como Friends, como How I Met Your Mother. Tem várias séries muito famosas ali, Lost, The Office, que o pessoal fala assim, não, a 4ª temporada mudou minha vida, é genial essa série. Então você tem que assistir, mas as primeiras 2 temporadas são muito ruins. E aí eu fico pensando, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu tenho tempo pra isso? Você acha que eu sou Cronos, o deus do tempo? Você acha que quando eu cago na minha privada eu estou cagando horas? Horas livres pra usar assistindo coisa ruim? Não! Então eu não vou assistir 2 temporadas de coisa ruim pra uma coisa ficar boa no final. Então uma série que passa por milhares de roteiristas, milhares de editores, passa pelo canal de televisão, passa pelo crivo da Netflix, vai ter episódio ruim e episódio bom? Imagina um programa ao vivo de conversa, que você depende não só de você, mas como do seu co-host e do convidado. E vamos levantar esse ponto também, tá? Artista é chato pra caralho. Artista é muito cheio de ego. E esse conceito de mesa-cast é relativamente novo no Brasil. Então o artista, ele tá acostumado a dar entrevista na Jovem Pan, que tem pauta, ele dá entrevista pra jornalista, pra televisão, ele dá entrevista pra revista. Então ele acha que é assim pra sempre e muitas vezes o próprio cara que vai ser entrevistado tá esperando um negócio super diferenciado e o próprio convidado não pesquisou o podcast pra saber como é. E aí é uma via de mão dupla. Aí, ó, joguei pros caras agora, hein? Joguei pros caras. Porque se o Igão e o Mítico não fazem pesquisa, quem chega lá esperando uma grande entrevista embasada em relatórios, não vai ter. E ele saberia se ele tivesse estudado o Mítico e o Igão no Podpah. Mas ninguém estuda também. E estudar é muito chato, vamos falar sério também. Chato pra caralho também essa parada. Eu acho que eles estão fazendo de um jeito que é o ideal mesmo.
O segredo é deixar os caras falar. Pô, vovó já dizia, um burro quieto se passa por sábio. Então deixa os caras falar, deixa os caras contar da carreira chata deles lá, porque também é um programa há muito tempo no ar, e aí já acabou os entrevistados legal, você já convidou o Lucas Inutilismo 14 vezes, já tá insuportável ver o bigode do Lucas, e aí você vai ter que entrevistar uns caras chatos, e aí você deixa o cara falar, deixa passar uma hora. E os caras também tem que tomar no cu deles. Ai, você não estudou? Você não estudou? Não, mano, eu não estudei. E aí, você vai fazer o quê? Você vai embora? Tá marcado o horário na sua agenda aqui. Tá marcado aqui na minha. A gente tem 1 hora aqui pra brincar. Você quer jogar Uno? A gente joga. Eu só quero que o programa aconteça. Não estudei, não vou estudar, a gente tá aqui. E agora? É isso aí também, pô. Eu não vou ensinar o Mítico e o Igão a fazer o trabalho deles. Eu só acho que seria legal ter um pouco de pesquisa, mas se eles não acham, também foda-se também. Eu faria desse jeito, eles fazem do deles. A gente tem que dar uma desencanada das coisas. A gente tem que parar de falar mal dos outros. A não ser que seja uma mesa de bar. Aí na mesa de bar você fala mal. Na mesa de bar eu ia estar descascando muito o Igão e o Mítico. Nossa, eu ia estar xingando muito. Por quê? Porque na mesa de bar eu sou essa pessoa. Na mesa de bar eu sou odioso. Aqui eu tento fazer média. Aqui eu tento ser um cara super legal, um cara que, pô, tem discernimento, um cara que tem bom senso. Na mesa de bar, eu sou um canalha. Eu sou uma das pessoas mais desgraçadas que tem. E essa é a volta perfeita pra concluir o assunto. Pode pá, é isso aí. Não gostou? Não assiste. Não é problema meu. O meu bracinho, ele vai até aqui só. Olha como é curtinho o meu bracinho. É igual do Horácio. Ele vai até aqui. Passou daqui, ó. Não é problema meu. Então para de ser elitista. Assiste os caras. Dá like no canal deles. Assiste e vai ser feliz. Não perde tempo com coisa que você não gosta. E o Podpah é bom sim. Quando ele não é ruim. Uou! Meu Deus. Nossa, galera, vocês viram que corte doido que a gente viu agora? Nossa! Caralho. Então, pra você ver mais corte ainda, não se esqueça de se inscrever no canal Sauna Hype, ativar o sininho e deixa o like. Vem com a gente pra mais vídeo maluco! Isso aí.